Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Amando Brasil. Nós vamos iniciar esse encontro fechando os nossos olhos, apoiando os nossos pés, inspirando e expirando de forma consciente, trazendo presença, voltando a nossa atenção para o aqui e para o agora. E a maneira mais fácil de nós estarmos presentes é prestando atenção na entrada e na saída do ar. Inspira e expira pelo nariz. Vamos manter os olhos fechados e, mãe, assim que você puder, você inicia a oração do dia de hoje, da manhã de hoje, e nós mantemos os nossos olhos fechados. Dia. Não tá saindo. Peraí. Não. Não. Só pra mim que não sai? Não sai, né, Tati? Não. Tenta mais uma. Lá, Tá cortando. Não. Então, vamos seguir. Então, vamos manter os nossos olhos fechados. E vamos pedir a presença de Deus conosco aqui nesse momento. Que Ele esteja aqui sondando o nosso coração, a nossa intimidade, o nosso lugar secreto. Mostrando para nós as nossas reais intenções. Trazendo cada vez mais o nosso olhar para aquilo que é real, para aquilo que é verdadeiro. E dissipando cada vez mais, com a verdade, o véu da ilusão, daquilo que não é real, daquilo que é apenas um pensamento, uma construção mental. Pai, que a sua presença entre nós seja a luz que guiará a nossa semana, a luz do discernimento, a luz da paciência, a luz da sabedoria. A luz que colocará palavras edificantes em nossos lábios, a partir das quais nós poderemos tocar com amor a vida das pessoas ao nosso lado. Dá sabedoria, Pai, para que cada pessoa desse grupo seja um instrumento de amor na vida das pessoas. Vamos revisar a nossa semana, a semana que passou. Buscar ao longo dessa semana, que acabou de terminar, os episódios em que a nossa compreensão foi testada. Qual foi o momento que você precisou compreender? Compreender que através daquela experiência, daquela situação que você passou, que você viveu, você teve a oportunidade de perceber que era apenas uma mensagem, que era uma experiência necessária que você atravessasse para receber uma mensagem. Agora, com as lentes do amor, com as lentes de quem confia na vida e que sabe que toda experiência é uma experiência perfeita para nossa evolução, você começa a olhar para essa situação, para esse momento em que a sua compreensão foi testada, e você começa a ver a verdade, que não era sobre o mensageiro, sobre a pessoa, sobre o personagem, mas que era sim sobre a mensagem, que era sobre aquilo que você estava pronta para aprender.
através daquela situação. Contemple essa situação, essa experiência, esse momento da sua semana. Agradeça pela compreensão que você teve, ou pela falta de, ainda que tenha, ainda que você não tenha percebido naquele momento a oportunidade de crescer, ser testado na sua compreensão. Nós também precisamos agradecer por isso. Agradecer por não ver, agradecer por permanecer no julgamento, na crítica, achando que aquilo não deveria ter sido assim. E hoje aqui, nós pedimos que o Senhor ilumine o nosso pensamento e nos entregue essa nova visão, a visão da compreensão. De que tudo aquilo que nós passamos foi necessário, está sendo necessário para a nossa evolução. Repita mentalmente para você: eu sou compreensão. Eu sou compreensão. Eu compreendo o outro porque eu me compreendo. Eu tenho compaixão pelo outro porque eu sinto compaixão por mim. Quando eu me compreendo, eu crio espaço para compreender o outro. É nesse espaço que a minha vida vai crescendo, as minhas relações vão se fortalecendo, os meus vínculos vão se tornando mais saudáveis. Somente porque eu troco, eu libero o julgamento e eu acesso a compreensão desse lugar de aceitação daquilo que é. E agora sim, já sentindo que dei mais um passo na minha caminhada, já dei mais um passo na minha reforma íntima, olhando para mim, olhando para as minhas lutas, para minha luz e para minha sombra. Eu olho para tudo isso e observo a beleza de ser quem eu sou. Com essa beleza, eu manifesto para a vida através do meu sorriso. Um sorriso largo, aberto, um sorriso que toma conta de todo o meu rosto. Vou abrindo os olhos e vou colocando cada vez mais intenção no meu sorriso. Mesmo que a tua câmera esteja fechada, sorria, porque esse movimento traz uma postura diferente para a vida. Vamos ver se a Adri está aqui. Se não estiver a Adri por conta da internet, sei que é a Carol. Então, Adri ou Carol? Bom dia, amados do Amando. Gostei. Então, capítulo 19 de Jó, tem várias descobertas aqui, né? E eu fui pega de surpresa com esse capítulo porque eu digo assim, não era meu, mas era para ser meu. De alguma forma ele chegou até a mim, então porque era para ser meu. Quando eu comecei a ler ele ontem, porque eu não me preparei durante a semana toda, então eu tive um entendimento gigantesco ontem à noite, quando me foi dada essa missão. E eu comecei a ler ele, comecei a pesquisar e entrei em vários lugares assim para pesquisar sobre o capítulo 19 de Jó. E ele fala assim: Até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com vosso discurso? Aqui
a pergunta que vem é: o que sai da minha boca na hora da tormenta? O que que você pensa, o que que você procura, o que você ouve na hora, né, que as coisas não estão legais? Porque realmente a gente ouve o que a gente quer, a gente fala o que a gente quer, porque Deus deu o livre-arbítrio para nós, né? Então, nessa hora que você está no sofrimento, nessa hora que você está na tormenta, nessa hora que você está na dor, o que que você procura? O que você proclama, né? O que sai da tua boca? E isso tem muito poder. Deus deu esse poder para a gente, o poder da palavra, o poder do pensamento. Então, é da gente refletir nesse momento, né? Porque se Jó era uma pessoa tão de Deus, uma pessoa com um espírito tão forte, ele pensou em desistir. E eu comecei a reviver Jó desde lá do começo. E ele pensou várias vezes que isso era castigo, ele pensou que não, ele ouviu dos amigos que era culpa dele. Foi bem difícil, assim, né? O livro de Jó. E no capítulo 4 ali, no versículo 4, ele entende que isso é uma aprovação, né? Ele entende que o que ele está passando é uma aprovação. Ele jamais desacreditou de Deus. E isso é uma autoanálise, né? No capítulo 19, tem aquele momento das nossas vidas que, se a gente trazer para nós hoje, que a gente precisa desacelerar, que a gente sabe que passa por altos e baixos da nossa vida rotineira, em especial da vida emocional e espiritual. Nesses versículos vem uma nova confiança, né? Jó traz para nós a nova confiança que Deus sempre está ali. Porque sim, houve temor, houve confiança, houve desconfiança, houve clamor da parte de Jó, houve dor, mas Jó desconfiou dele mesmo, mas nunca desconfiou de Deus, né? A sua fé é invejável. Do versículo 13 ao 19, Jó se sente sozinho, que ele fala que todos o abominaram, ele fala sobre a esposa, os parentes, os escravos, os servos, que todo mundo abandonou ele. E aí vem a reflexão sobre o servir, né? O quanto precisamos das pessoas do nosso lado no momento de temor também, mas o quanto nós estamos dispostos a ajudar o próximo. Quando eu estava pesquisando sobre Jó, esse capítulo em especial 19, veio muito forte o segundo mandamento, né? Que é amar o próximo como amamos a Deus, né? E como nos amamos também. E quanto verdadeiramente nos amamos, porque a gente só pode entregar para o próximo o que a gente tem dentro de nós, né? O nosso coração só fala, né? A boca só fala do que o coração tá cheio. Então, o quanto nós estamos nos amando para poder amar o próximo, o quanto nós estamos nos servindo para daí servir o próximo. E isso foi bem forte. Isso me pegou muito forte. Esses dias eu estava escutando sobre o Joel J. E ele falou muito sobre você cuidar da tua casa, e não tua casa estrutura, a tua casa corpo. O quanto você está cuidando de você, da tua saúde, para você poder servir o outro, porque você não dá aquilo que você não tem. E por fim, no versículo 25, Jó sabe que no fim ele encontrará Deus. Está escrito assim: eu sei que o meu Vingador está vivo e que aparecerá finalmente sobre a terra. E ele sabe que nem falou ali, que ele não vai tirar satisfação com Deus, mas que ele sabe que no fim, tudo isso que está acontecendo, quando ele encontrar Deus, ele vai saber a resposta do porquê que isso está acontecendo, né? Eles falaram muito forte que Jó sabe que tudo que ele está passando, ele vai ter uma resposta. Então, no fim das nossas tormentas, a gente sempre tem uma resposta para as nossas orações. É só a gente estar com as lentes limpas para a gente poder enxergar. E o capítulo 19 de Jó, ele é muito forte, assim, porque ele tem várias reflexões do começo ao fim e vários pensamentos. Então, essa semana, assim, que a gente vai poder realmente refletir as nossas ações, refletir se a gente está com as lentes limpas, refletir sobre o nosso servir, refletir se a gente está nos amando, refletir se a gente realmente está conversando com Deus, refletir sobre as nossas palavras para o próximo e para nós mesmos, né? Então, essa semana vai ser além do começo, né? Desde o começo do Jó, mas essa semana vai ser de muita reflexão e de muito amor próprio, porque a gente só dá o que a gente tá cheio.
Eu acho que era mais ou menos isso. Muito bom, Carol. Muito bom, agradeço e eu sei que você fala de um lugar de quem viveu, né? Isso, principalmente essa semana. É, eu não sei se a Julie tá podendo falar, Julie. Se você puder ligar o microfone, só me cita aqui, porque eu tenho esse capítulo em especial, ele me chamou muito a atenção no momento em que Jó, eu imagino que ele está vivendo o auge de uma rejeição, né? Nem a mulher, ele falava que a mulher falava para ele que tinha um mau hálito, né? Então ele era rejeitado de todos os lados. E inclusive, né, ele sentia que até Jesus estava abandonando, Deus estava abandonando, Deus, desculpa, Deus estava abandonando ele. Mas ainda assim ele falou, né? Mesmo em meio à dor e ao silêncio, há uma certeza que sustenta, meu Redentor vive. Júlia, se você puder falar um pouco sobre isso, deixa eu ver se ela está aqui. Sobre essa postura que, que Jó vive nesse momento, no meio de um caos da vida, quando efetivamente, quando tudo é tirado dele, quando tudo está sendo abalado, e com esse sentimento, né? Porque sentimento é uma coisa que a gente não escolhe, o sentimento ele nasce no nosso coração. Então, como deve ser ele estar ali, ver todo mundo virando as costas para ele. Os poucos amigos que estão ali junto com ele estão ali, mas num papel de julgadores, como a gente tem visto, né? Num papel de quem está apontando o erro. Deixa eu ver se ela tá aqui. Acho que ela não tá. Eu tô Ai, aqui. se você conseguir falar um pouco sobre essa, eu acho que seria uma ferida, essa rejeição, sabe? Esse momento, aonde que a gente se apega, o que que a gente faz nesse momento que a gente vê que nada, que praticamente está sozinho. Como que você mantém uma fé diante de um momento desse? Né? Assim, o que me vem com a tua pergunta é pensando muito no que eu sempre falo sobre os 3 degraus, né, que a gente precisa subir dentro do nosso processo, que é sair da dependência e para independência, quando a gente fala do nosso mundo físico e material, para que a gente possa acessar a interdependência, né? Então, a dependência é justamente a gente ter esse entendimento cada vez mais claro de aonde nós estamos colocando a nossa fé, colocando a nossa confiança, né? Então, quando a gente pensa nessas provações que a gente passa, muitas vezes é para que a gente tenha essa compreensão, né? De que muitas vezes eu estou vivendo nos meus relacionamentos não aquilo que eu preciso viver, mas uma relação de dependência, colocando a confiança, a fé, o amor, tudo que eu preciso acessar dentro de mim e através desse movimento de conexão com Deus, eu estou tentando projetar isso na outra pessoa. Ou muitas vezes eu estou colocando a minha confiança no cargo que eu exerço, no dinheiro que eu tenho na conta, né? E aí a gente vai passar por situações que realmente vão provar a nossa fé, porque o construir em bases sólidas é sobre isso, né? Aonde você deposita a tua fé, a tua confiança. Então, no mundo a gente sabe que a gente precisa de dinheiro, que a gente precisa se relacionar, que a gente precisa de pessoas, mas que a nossa base não pode ser isso, né? A gente precisa ter uma base que seja muito mais sólida, porque a vida ela já é desafiadora por si só, né? E se a gente estiver colocando aquilo que é mais importante na vida no que é impermanente, a nossa insegurança ela vai ser constante, né? Porque eu sei que tudo é impermanente, né? Eu sei que no mundo horas eu posso estar numa situação financeira melhor, hora eu posso estar numa situação desafiadora, as coisas mudam, os negócios mudam, a pandemia chega, e aí onde está, né, a minha fé? Então, o que vem muito é esse sentido, né, de eu ter esse entendimento de que muitas vezes quando eu estou sendo provado é para que eu consiga reconhecer aonde eu estou depositando a minha fé, a minha confiança, se o meu amor é um amor real e verdadeiro que vem de dentro, que eu acesso a partir dessa conexão com Deus, a partir dessa conexão interna que eu compartilho com as pessoas, ou se eu estou ainda me falta trabalhar esse amor, buscar esse amor para que eu consiga fazer esse movimento, né, para fora. Porque se eu sofro ainda muito quando uma pessoa faz qualquer movimento, ou às vezes a pessoa muda ou vai embora, né, então significa o quanto eu ainda preciso me aprofundar. Então o que me vem muito isso, eu acho que nos momentos de provação, a gente precisa ter essa clareza, esse entendimento de que talvez, né, talvez nós estejamos sendo testados justamente na nossa fé, na nossa confiança. Porque quando eu começo a acessar independência, em que eu não estou buscando no mundo as coisas, né? Mas eu estou buscando onde eu realmente preciso, aí sim eu consigo acessar a interdependência, né? Que é esse relacionamento com o outro, que é essa complementariedade, que é essa troca, que é viver o mundo como ele realmente é, mas aonde as minhas bases elas estão realmente sólidas, né? Então
eu acho que, como você disse, não tem como a gente não acessar as emoções, a gente vai sentir, né, todas as emoções, mas a gente ter essa compreensão, que eu acho que foi a palavra que tu trouxe no início da nossa meditação, se eu tenho a compreensão, então eu posso viver esse processo com muito mais entrega, né? Eu posso chorar, eu posso depositar as minhas dores aos pés da cruz, eu posso sentir todas as emoções, mas tendo a compreensão do significado delas, né? Do quanto eu estou podendo nesse momento me fortalecer e construir realmente em bases sólidas, né? Sabendo aonde eu preciso buscar força, aonde eu preciso buscar confiança, aonde eu preciso buscar o amor, aonde eu preciso buscar o que eu não vou encontrar nas coisas do mundo, né? Então, o que me vem, assim, nessa reflexão é isso. Maravilhoso. O que a Júlia está dizendo aqui, de alguma forma, é a forma que Deus encontra para a gente render-se, né? Render-se a Ele e sair da ilusão de que é alguém que está, que a gente só vive porque a gente tem o amor de tal pessoa, ou se a gente só vive porque a gente tem a casa, ou porque a gente tem o cargo, ou porque a gente tem a profissão, ou porque a gente tem o dinheiro. Mas cada vez mais, quando a gente coloca muito o nosso coração nessas coisas que não são Deus, ele vai abalando as estruturas para a gente realmente sentir que o lugar de dependência deve vir somente desse relacionamento com ele. E por isso que ele abala tanto essas estruturas. Mas o sentimento vem, né? A Júlia acabou de comentar. A gente se sente muitas vezes abandonado, solitário, triste. A gente tá sentindo isso. A mãe, na semana passada, falou: Eu não vejo a hora de acabar já. Né? A gente participa desse sofrimento, a gente vive junto com ele todo esse sofrimento. E o sentimento vem, né? Mas quando o sentimento vem, é a nossa postura diante desse sentimento, é essa compreensão diante desse sentimento. É falar com Deus mesmo, né? É manifestar para Ele todo o sentimento que está no nosso coração. Quer dizer, a gente vai falar com pessoas que são as pessoas que não vão dar para a gente aquilo que a gente precisa nesse momento. Vou deixar aberto. Quem mais gostaria de fazer as suas contribuições? Márcia, eu vou falar só um negócio aqui rapidinho, são os versículos ali do 25 ao 27, que me encantou a força do Jó. Eu achei assim que, por tudo que ele tem passado, ele, a força dele, a confiança dele não foi apacada. Então, quando ele diz, eu sei que o meu Redentor está vivo e no fim se levantará acima do pó. Então, a certeza dele vem de dentro, não é uma coisa assim que ele está sonhando, não, aquilo é vivo. Então, nesse momento, eu peço a Deus que todos nós possamos desfrutar dessa confiança, porque isso aí é tudo na nossa vida. Então, era isso que eu queria falar. Obrigada. Maravilhoso, maravilhoso. Se alguém puder, eu vou sugerir aqui, de uma maneira bem prática, que ao longo dessa semana cada um escolha para si algum elemento que represente fisicamente essa confiança que a mãe acabou de citar de que o Redentor vive, né? Que ainda que a gente esteja passando por uma tormenta, por um vale, que a gente saiba e consiga enxergar, principalmente, enxergar nos pequenos detalhes a presença de Deus conosco. Então, se vocês conseguirem trazer para perto de vocês alguma coisa que vocês possam olhar ali com frequência, né? Pode ser o que você for, o que for, assim, mas alguma coisa que te remeta a essa presença, a esse versículo, né, que o Redentor vive. Passe o que passe, ele está ali junto com a gente, mesmo que a gente não enxergue, mas ele está. Eu acho que isso traz um pouco mais vai tangibilizar um pouco mais esse sentimento de abandono, de solidão, de rejeição que a gente tem no momento de que as estruturas estão sendo abaladas. Quem mais gostaria de compartilhar? Lu, Simara, faz tempo que você não fala por aqui. Lu, Simara. Bom dia. Tava aqui quietinha, né? Você tinha que me chamar. Eu não. Acho Eu que, só. acho que nada acontece por acaso, né? Não foi isso que eu até anotei, fiz duas anotações aqui no meu planner que me chamaram bastante atenção ali das palavras da Carol. E é uma coisa que eu vivo muito e falo muito, e eu acho que é muito verdade, que a boca só fala o que o coração tá cheio. Então, às vezes a gente reclama, reclama, reclama do nosso próximo, né, do nosso colega, ou marido, enfim, mas
é uma coisa que está dentro da gente. Como é que o que incomoda no outro é o que está dentro de mim. E como é importante quando a pessoa ela tem esse entendimento de que o problema está dentro dela e que ela precisa mudar, que ela precisa ser a mudança no mundo que ela quer ter, né? Acho que começa por aí. E outro ponto que eu achei assim, muito importante, que também ela falou, que é a gente se amar em primeiro lugar. A partir do momento em que a gente descobre que se amar em primeiro lugar é a coisa mais importante para nós e que faz toda a diferença na nossa vida e que a gente vai estar preparado para qualquer coisa, é a gente se amar. É a gente se amar com a cor do cabelo, com o peso, é, com a roupa que a gente usa ou com a vida que a gente tem, né? Que a gente que a gente se proporciona, é a gente se amar, é se amar da forma que a gente é, da forma que Deus nos fez, que Deus nos permite viver todos os dias. E eu acho que isso é o que a gente precisa levar para todos os dias da nossa vida, não só apenas essa semana, mas eu acho que deve ser um lema para nossa vida. É bom quando a gente sente isso, né, Lu? Quando a gente fala de um lugar de quem compreendeu realmente. É isso que você está falando, né? Você entendeu que a gente realmente só consegue dar aquilo que a gente tem e o amor para fluir para o outro precisa começar por nós. E é um processo, gente, um processo gigante, porque a gente tem que ter muita compaixão, né? Por quem nós somos, né? Pelos nossos erros, pelas nossas falhas, por tudo que a gente não é e que faz parte de quem nós somos. Bom, eu vou pedir para Carol, eu não vou nem pedir para Carol, vou pedir para Dai Stort fazer uma oração final, Dai, para hoje você fazer a nossa oração final. Ou às vezes, para a gente começar a quebrar um pouco de protocolo e sentir mais a presença de Deus. É bom quando a gente faz as coisas no improviso assim, porque a gente deixa menos preparo e mais ele fazer. E depois, no final, quem estiver aqui pela primeira vez, a Paty está aqui pela primeira vez, e quem ainda não teve oportunidade de se apresentar aqui no grupo, se puder ficar depois das 8h30, só para a gente se dar um oi, é rapidinho, 5 minutinhos, só para a gente poder fazer esse acolhimento e cada vez mais sentir a presença. E quem quiser conhecer as novas pessoas e puder, por conta do horário, fica aqui mais um pouquinho para a gente se apresentar, 5 minutinhos a gente finaliza, tá? Então, Dai, vou pedir para você fazer a oração final no dia de hoje e lembrar que ninguém está aqui. Claro, o convite é uma maneira material, tangível de você vir para cá. Mas vocês sabem que esse convite não é feito pela pessoa que te convidou, né? Essa pessoa é só um mensageiro. Você está aqui por uma força muito maior, né? E onde você for, que você também seja essa força, que você também continue sempre lembrando que você é semente, que você também está ali para frutificar, é mensageiro também. Você também tá aí para pescar pessoas, para ser instrumento na vida de outras pessoas. Dai, oração final. Bom dia a todos, então. Vamos pedir, então, para que Deus abençoe a nossa semana, que ela seja cheia de bênçãos e que cada palavra que a gente fale seja para ajudar alguém ou para trazer o bem. Vamos rezar a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a gente Amém. tenha uma semana abençoada e que Deus sempre esteja conosco, guiando nossos passos, nossas palavras, nossos pensamentos. Obrigada, Dai. Carol, a palavra da nossa semana vai ser Reflexão. reflexão. Então anotem aí essa palavra para que ao longo da semana a gente seja dirigido para ela. Reflexão. Caneta e papel na sua mão. Vamos contemplar um minutinho aqui a nossa música e depois os novatos e quem puder fica um pouquinho para dar as boas-vindas para quem está chegando aqui. O que é preciso para ser feliz? Como Jesus amou.
como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ótima semana a todos e quem puder ficar aqui para dar boas-vindas para quem está chegando, se apresentar, vai ser muito bom. Muito obrigada por hoje. Deixa eu só interromper a gravação.